Salmo 2. O reinado do ungido do nosso Criador. Por que se amotinam as nações, e os povos tramam em vão? Este versículo inicial do Salmo 2 questiona por que as nações se rebelam e os povos tramam em vão. Ele sugere uma reflexão sobre a resistência humana contra a vontade e os planos do nosso Criador. A palavra amotinam destaca uma agitação, uma revolta, uma insurreição, enquanto tramam em vão enfatiza a futilidade desses planos em oposição ao propósito divino. Podemos imaginar a perplexidade do nosso Criador diante das ações das nações e povos, questionando por que eles escolheriam um caminho de oposição e rebelião quando a orientação divina está disponível. Esse versículo estabelece a base para o Salmo 2, que aborda a soberania do nosso Criador sobre as nações e a nomeação do seu ungido para estabelecer a justiça e a ordem. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o nosso Criador e contra o seu ungido, dizendo: Este verso do Salmo 2 apresenta uma imagem de líderes poderosos, reis e príncipes, levantando-se em rebelião contra o nosso Criador e contra o seu ungido. Essa conspiração reflete uma resistência ativa contra a autoridade divina, destacando a oposição à vontade do nosso Criador. Podemos visualizar uma cena em que os líderes mundanos, em sua busca por independência e autodeterminação, se unem para desafiar a ordem estabelecida pelo nosso Criador. O título ungido se refere a alguém escolhido e designado pelo Criador para um propósito específico, frequentemente entendido como uma referência ao Messias ou ao Rei designado pelo Criador para governar com justiça e sabedoria. Este verso estabelece o conflito central do Salmo 2, preparando o terreno para a revelação do plano divino e a exaltação do ungido, que é o Filho do Pai Eterno. Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Neste verso, os líderes mundanos expressam sua determinação em se libertar das ataduras e cordas do nosso Criador. Essas palavras refletem a rebeldia e o desejo de independência desses líderes contra as orientações divinas. Visualize a cena de líderes poderosos usando a metáfora de ataduras e cordas para descrever as leis e diretrizes que o nosso Criador estabeleceu. Esses líderes desejam romper essas ataduras percebidas, como se estivessem tentando libertar-se de restrições que consideram limitantes. Essa imagem sugere uma atitude de desafio e resistência, retratando a arrogância daqueles que buscam autonomia fora dos princípios e valores divinos. No entanto, o Salmo 2 posteriormente revela a futilidade desse esforço de resistência diante do plano soberano do nosso Criador. Aquele que está assentado no céu se rirá, o nosso Criador zombará deles. Neste verso, a resposta divina à rebeldia dos líderes mundanos é descrita de forma impressionante. Ele nos apresenta a imagem do nosso Criador, que está assentado nos céus, observando toda a situação com uma reação surpreendente, o riso. Visualize a cena celestial em que o nosso Criador, que está acima de todas as coisas, reage à rebelião dos líderes terrenos com um riso divino. Este riso não é de desprezo, mas de uma compreensão superior e soberana. Ele sugere a inutilidade da resistência humana diante da vontade e do plano divino. Essa imagem destaca a soberania do nosso Criador sobre os assuntos humanos, revelando que, mesmo diante da rebelião, a vontade dele prevalecerá. Essa atitude divina de riso pode ser interpretada como uma expressão de confiança absoluta na supremacia divina e na realização dos planos estabelecidos pelo nosso Criador. Então, lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará, dizendo: Neste verso, a narrativa do Salmo 2 continua descrevendo a resposta do nosso Criador à rebelião dos líderes mundanos. O texto sugere que, após o riso divino diante da rebeldia, haverá uma mudança de tom para uma expressão mais séria. Visualize a cena em que o nosso Criador fala na sua ira e furor. Essas palavras indicam uma resposta divina enérgica e justa diante da rebelião. A ira e o furor de nosso Criador são expressões da sua justiça e retidão diante daqueles que se opõem à sua vontade.
Essa passagem pode ser interpretada como um chamado à reflexão e arrependimento, um momento em que o nosso Criador corrige e repreende aqueles que se desviaram do caminho divino. É uma expressão da seriedade do compromisso divino com a justiça e a ordem. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Este verso destaca uma mudança significativa na narrativa, onde o nosso Criador revela sua resposta divina à rebelião dos líderes mundanos. Aqui, o Pai Eterno declara que ele mesmo ungiu e escolheu o seu rei, designando uma figura especial para governar sobre o Monte Santo de Sião. Visualize essa cena celestial em o Pai Eterno, em meio à rebeldia, proclama a entronização do seu rei sobre Sião. O ato de unção tem um profundo significado simbólico, indicando a consagração e a autoridade divina conferidas ao rei escolhido pelo nosso Criador. Essa declaração aponta para a soberania divina sobre os assuntos terrenos e a garantia de que o nosso Criador tem um plano maior, mesmo em face da oposição humana. O Monte de Sião é frequentemente associado à presença do Pai Eterno e à sua soberania, ressaltando a natureza sagrada e divina do governo que está sendo estabelecido. Proclamarei o decreto. O nosso Criador me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este verso revela um momento especial e divino em que o nosso Criador proclama um decreto significativo. Ele afirma dizendo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Visualize esse momento sagrado, onde o nosso Criador faz uma proclamação celestial reconhecendo uma relação única e especial com o Rei escolhido. A expressão hoje te gerei destaca um vínculo especial e uma filiação divina. Este é um reconhecimento explícito da relação entre o nosso Criador e o Rei, como pai e filho. Esse versículo aponta para a investidura real e a autoridade divinamente conferida ao ungido, destacando sua identidade como filho do Pai Eterno. Ele é designado com um propósito divino, uma incumbência que vai além do mero título de realeza terrena. Este momento reforça a legitimidade e a origem celestial da autoridade do Rei escolhido pelo nosso Criador. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Neste verso, o Rei escolhido pelo nosso Criador é convidado a fazer uma petição divina. O Eterno declara: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Visualize a cena em que o Rei, perante a majestade divina, é convidado a apresentar seus pedidos diante do nosso Criador. A promessa divina é grandiosa, as nações como herança e as extremidades da terra como possessão. Este é um ato de investidura real celestial, onde o rei é autorizado a governar com uma autoridade que se estende por todo o mundo conhecido. Esse versículo destaca a generosidade e o poder do nosso Criador em conceder ao rei escolhido uma herança que ultrapassa fronteiras e abrange toda a extensão da terra. Isso enfatiza a magnitude e a universalidade do reinado divino que está sendo estabelecido por meio desse ungido especial. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Este verso descreve a autoridade e o poder do rei escolhido pelo nosso Criador sobre as nações. Ele afirma: Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Visualize a imagem de um rei investido com uma vara de ferro, um símbolo de força e autoridade inquebrantáveis. Este rei não apenas governará, mas também quebrará a resistência das nações que se opõem à vontade divina. A referência é vaso de oleiro e destaca a fragilidade e vulnerabilidade das nações diante da soberania do rei. Esse versículo aponta para a natureza invencível do reinado do ungido do nosso Criador. Ele é retratado como aquele que não apenas governa, mas também tem o poder de subjugar qualquer resistência de maneira decisiva. Essa imagem simboliza a soberania absoluta do rei escolhido pelo Eterno, sobre as nações. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, lá admiti, juízes da terra. Neste verso, faz um apelo à sabedoria dirigido aos reis e líderes da terra. Ele diz: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, admiti,
juízes da terra. Visualize a cena em que a voz divina se dirige aos líderes mundanos, convidando-os a exercer sabedoria em suas decisões e a reconhecerem seu papel como juízes da terra. Este apelo ressalta a importância da justiça e da sabedoria nos governantes, incentivando-os a agir com discernimento e responsabilidade diante da soberania divina. Essa mensagem sugere que a sabedoria e a justiça são fundamentais para uma liderança eficaz e alinhada com os princípios divinos. Ela enfatiza que os líderes terrenos devem agir como juízes responsáveis, reconhecendo a autoridade divina que está acima deles. Servi ao nosso Criador com temor, e alegrai-vos com tremor. Neste verso oferece uma instrução crucial: servi ao nosso Criador com temor, e alegrai-vos com tremor. Visualize a cena em que a voz divina orienta a humanidade a prestar serviço ao nosso Criador com reverência e temor. O temor aqui não é um medo paralisante, mas uma reverência respeitosa diante da grandeza e soberania divinas. É um reconhecimento da majestade e santidade do Criador. Ao mesmo tempo, a instrução para alegrai-vos com tremor adiciona uma dimensão de alegria e regozijo ao ato de servir ao Eterno. Isso sugere que, mesmo em nosso serviço devocional, há espaço para uma alegria profunda e uma celebração reverente da presença divina. Essa orientação aponta para uma abordagem equilibrada da espiritualidade, onde o serviço ao nosso Criador é permeado por um respeito reverente, mas também acompanhado por uma alegria genuína proveniente da conexão com o divino. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Visualize a cena: o convite é para se aproximar do Filho, o ungido do nosso Criador, com um beijo de submissão e adoração. Esse gesto simboliza a aceitação da autoridade e senhorio do Filho. A advertência sobre a ira que pode se inflamar em breve é uma chamada à urgência e ao arrependimento. É como se o nosso Criador dissesse: voltem-se para o Filho agora, antes que seja tarde demais. O versículo conclui com uma promessa de bem-aventurança para todos que buscam refúgio no Filho. Aqueles que reconhecem sua autoridade, buscam sua proteção e encontram abrigo em seu poder são verdadeiramente abençoados. Isso ressalta a graça e a misericórdia disponíveis para aqueles que se submetem ao Filho do nosso Criador. Pai nosso, eterno e todo-poderoso, diante de Ti, reconhecemos a grandiosidade do Salmo 2 em que declaras a unção divina do Teu Rei sobre o santo monte de Sião. Que possamos, com sabedoria, ser como árvores plantadas junto às correntes de águas, buscando a Tua vontade em meditação constante. Fortalece-nos, ó Pai, para resistirmos às influências do mundo e às conspirações vãs, mantendo-nos fiéis ao Teu ungido, Jesus Cristo. Que em nossas vidas, Tua lei seja a fonte de alegria e prosperidade, e que, como filhos Teus, possamos experimentar a bênção de um coração que encontra contentamento em Te servir. Guia-nos, Pai Celestial, para que, ao enfrentarmos os desafios e tumultos das nações, possamos confiar na soberania do Teu Rei, nosso Senhor Jesus. Quebranta-nos diante do Teu poder e conduz-nos com Tua vara de ferro, moldando-nos segundo a Tua vontade. Senhor, rogamos por discernimento aos líderes e governantes da terra, para que possam se curvar diante do Teu decreto e governar com justiça. Que eles, em sua sabedoria, se alegrem com tremor em Teu serviço, reconhecendo a Tua soberania. Pai, que o Salmo 2 seja um lembrete constante de que És o nosso Criador, e em Ti encontramos a segurança, a alegria e a orientação que necessitamos. Amém. Não perca a oportunidade de expandir seu entendimento das Escrituras e fortalecer sua fé. Assista aos nossos vídeos, inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Lembre-se, a palavra de Elohim é uma fonte inesgotável de revelação e transformação. Até o próximo vídeo.